Olá, amados! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Amados, muito me perguntam como eu me tornei psicóloga e hoje eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para contar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da psicologia. Como aconteceu, eu decidi me tornar psicóloga. Quando eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, a minha mãe foi diagnosticada com depressão e ansiedade. Naquela época, há 25 anos, 26 anos atrás, era muita crendice, tanto para você ir num psicólogo, tanto para você ser diagnosticada com um transtorno psicológico. E era muito difícil. Nós pertencíamos e pertencemos até hoje dentro de uma instituição evangélica que também tinha muita crendice ali há anos atrás, que era espírito e muitas outras coisas que diziam, mas a minha mãe conseguiu ir no psiquiatra, tomar medicamento e também fazer, o psiquiatra dela era terapeuta também, e ela fez tratamento psicológico. Naquela época, me surpreendia muito, porque ela tinha uma tarefa de casa, que era pegar folha de sulfite, tinta guache e desenhar o que vinha na cabeça dela. E eu lembro que no começo era muito borrões, escuro. Depois, ao longo do tempo, começou a clarear, as cores alegres começaram ali predominar, e tempos depois a minha mãe conseguia desenhar com detalhes frutas ou o que vinha na cabeça dela, animais, qualquer coisa. E cada vez que aquilo ia melhorando, aquele desenhar, eu observava também que ela melhorava também. A maneira dela se comunicar, a maneira dela de pensar, a maneira dela de agir. E aquilo me tocava muito. E com mais ou menos 12, 13 anos eu comecei a falar para todo mundo que eu ia me tornar psicóloga. Mas não era fácil. Eu fui criada no interior de Minas Gerais, no sul de Minas, numa cidade que não tinha entendimento que era psicologia, era coisa de louco. Era isso que dizia. Era muito naquela época, dizia até hoje, tem algumas pessoas ainda têm esse pensamento errôneo, mas naquela época esses pensamentos tinham mais força, se acreditavam mais. E dentro dessa instituição, psicologia não era bem vista também, não era coisa de Deus, quem fazia psicologia desviava das coisas de Deus, mas eu continuava firme com aquele pensamento. E com mais ou menos, quando eu formei, com 18 anos, no primeiro ano, todo mundo contra, eu não consegui ali vencer aquela barreira. Eu tentei vestibular para outras coisas, uma das coisas foi terapia ocupacional. Claro que eu não passei, óbvio que tinha ali uma autossabotagem, naquela época eu não tinha entendimento, mas hoje eu tenho, porque não era aquilo que eu queria, então eu ia mal pra caramba. Mas no final do primeiro ano, com 19 anos de formada, ali no terceiro ano, segundo grau, eu decidi que eu não ia mais prestar vestibular para outra coisa. E com muita insistência eu prestei vestibular, passei, claro, era o que eu queria, né? E fui fazer a psicologia. Não foi fácil, porque era todo final de semana eu voltava, não fiz na cidade que eu morava, era uma cidade perto, mas não era na cidade que eu residia com a minha família. Todo final de semana que eu voltava era muito complicado, porque a família não queria, que eu ia passar fome com a psicologia, que eles não conheciam nenhum psicólogo bem sucedido. E dentro da visão espiritual, aquilo ia contra Deus. Mas
tentei, me esforcei, mas não aguentei muita pressão, eu não parei, mas aquilo desencadeou em mim transtorno obsessivo compulsivo TOC. Fiz tratamento medicamentoso e psicoterapia. Fiz psicoterapia por 3 anos na época, que me ajudou muito. Era uma coisa também que dentro da psicologia, para você ser psicólogo, você precisa se conhecer. Então eu fui fazer um tratamento de autoconhecimento, mas aquilo ali foi acelerado porque eu não estava bem. E eu também comecei a engordar muito, comia muito. A compulsão alimentar, ela tem uma raiz muito grande. Aí na infância, ali naquele momento eu comecei a viver toda aquela dor infantil novamente, por ninguém me apoiar, porque ninguém aceitar e ninguém me entender a minha escolha, mas eu continuei. Por essa pressão toda, eu não tinha tanta energia no começo. Com o tratamento eu fui superando, e aí no terceiro ano, pro quarto e o quinto, eu deslanchei dentro da psicologia, principalmente quando começou o estágio. Formei em 19 de dezembro de 2009, agora vai fazer 11 anos. Em fevereiro eu peguei a minha tão sonhada carteirinha lá no CRP. E logo em seguida eu fui convidada para trabalhar em clínica. Eu não queria inicialmente trabalhar com clínica. Eu queria trabalhar em RH, porque a minha família, todas têm empresas. E eu queria ir para esse ramo. Mas quando a gente brinca assim, quando a gente é picada pela abelhinha da clínica, é difícil superar. Para mim não tem como. Eu já trabalhei em outra instituição nesses quase 11 anos de carreira, em PSF, em CRAS, dentro de contabilidades, mas assim, a clínica eu nunca consegui abandonar. Para mim, assim, é o meu amor. Eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar individualmente ou em casal, ou dentro de família, dentro da constelação, dentro da psicoterapia, ou até no processo de coach, cada um com a sua singularidade. Fazer as pessoas descobrir seu maior potencial quando elas não enxergam mais, quando elas estão indo contra toda aquela força do meio e de repente elas enxergam, sentem, pensam e entram em ação para viver o seu verdadeiro eu. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu passei ali naquele desenvolvimento também do meu eu e até hoje eu trabalho minha evolução. A evolução ela não tem fim. Eu acredito que a minha e de qualquer pessoa é quando o ar da vida nos tiram, que ali para essa evolução aqui no terrestre. Não sei, depois disso, eu imagino que outras evoluções, mas nessa aqui eu acredito que é só findada nesse momento. Aonde há vida, a evolução perpetua sempre. Então, quando você passa por um processo, entende, conhece, você vai entrar no frescor de viver aquela nova maneira de ver, de acreditar, de entender, mas vai vir uma outra evolução que você vai começar tudo de novo ali, vai começar lá pela base de novo, de descoberta do seu eu, evoluir novamente, passar por tudo aquilo lá, ampliar a consciência daquilo que você enxerga, que você acredita, de onde vem as nossas crenças, nossos pensamentos, vem muito da nossa criação, não somente com nossos pais, mas todo aquele meio que a gente está ali dentro, sendo construído, aprendendo. E muitas das vezes a gente acredita que é nosso. Eu digo por experiência profissional, por experiência pessoal, que se está te incomodando a maneira que você está pensando, agindo e sentindo, senti nem tanto, porque eu senti
ele vem da nossa verdadeira essência, mas o pensamento e as nossas ações, ela vem muito daquilo que a gente aprendeu. Então, se tá te incomodando, não é seu. E eu trabalho ali de descobrir aonde vem essa raiz, quebrar todo aquilo que tá te fazendo você sofrer, e você ter um encontro com o seu verdadeiro eu, que te potencializa, que te cura, te liberta, é maravilhoso. Então eu amo ver essas evoluções em quem me procura. Então essa é um pouquinho da minha história, de como eu me tornei psicóloga. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, manda aqui comentários, o que vocês gostaram da minha história, o que vocês acharam interessante. Quer saber mais alguma coisa? Manda aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer para vocês. Seja o que for, pode contar comigo, tá bom? Fica com Deus e um ótimo dia, mês, semana, ano. Aí a gente vai entrar ali daqui a pouco no ano de 2021. Para quem ia passar de fome, faz 11 anos que eu sempre fui sustentada dentro dessa profissão. Sempre. Nunca morri de fome com ela. Pelo contrário. Ela sempre gerou. Eu nunca necessitei em fazer outras coisas. Às vezes, por alguns motivos pessoais, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de aprender coisas novas, então eu gosto de aprender algo e gosto de executar, gosto de pôr a ação. Não porque a psicologia me tirou coisas, não, pela minha evolução. Como eu te falei, eu amo evoluir, amo conhecer meu potencial, sempre estou em novas descobertas, conhecimento. E uma frase assim que sempre me toca, desde a minha adolescência, na minha vida adulta, que sempre que eu vou buscar uma resposta de Deus, sempre essa palavra vem, e é assim a frase que me potencializa espiritualmente para minha vida pessoal, profissional e familiar, que é 8 de João, capítulo 8 de João, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, o conhecimento, ele é vasto. Ele tem que partir do sentir, que começa ali com a sua essência, com o seu espiritual, dentro do seu pessoal, dentro do seu profissional, dentro dos seus relacionamentos. Sempre eu acredito, compartilho que o conhecimento nunca é pouco. Mas não é só o conhecimento, igualzinho aqui atrás, tá? Um monte de livros que eu amo, livros. Não é só esse conhecimento, mas o conhecimento é muito além. E a psicoterapia, ela te mostra isso. Esse é o gancho, essa é a base da psicoterapia. É você ampliar várias maneiras de conhecer você para o outro. Porque se você ficar preso do outro para você, a vida não flui. Você fica numa escravidão. Mas se você entender que o conhecimento te liberta, você vai viver uma liberdade que não tem fim. Tá bom? Beijos, fica com Deus.